Olá, eu sou Heloísa Maestrini, eu coordeno o serviço de glaucoma aqui da Oculare. O glaucoma é uma doença geralmente hereditária. Ele tem várias causas, mas a principal causa é o aumento da pressão nos olhos. Esse aumento da pressão dentro do olho vai devagarzinho danificando o nervo óptico. E isso ao longo dos anos vai afetando áreas da visão. Geralmente a pessoa começa a perder áreas da visão na periferia e por isso ela não percebe, né? É uma doença muito silenciosa. E à medida que a doença vai avançando, ela vai perdendo essas áreazinhas da visão na periferia. A pessoa só vai perceber que tem o glaucoma nos estágios já muito avançados da doença, que é quando essa perda da visão começa a chegar na região central. Aí ela começa a perceber que a doença, né, que ela está tendo algum problema na visão. Existem vários tipos de glaucoma. O mais comum deles é o que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto, né? Que é o que a maioria da população tem, e ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Um segundo tipo também muito comum é o glaucoma de ângulo fechado, que aí já é um pouquinho diferente. A causa dele é um pouco diferente do glaucoma de ângulo aberto e costuma ser um glaucoma um pouco mais grave, com um risco maior de cegueira. E existem diversos outros tipos de glaucoma que a gente chama de glaucomas secundários, né? Que aí geralmente são causados por outras coisas, como por exemplo um trauma. A pessoa que levou uma pancada no olho, isso pode danificar o sistema de drenagem do olho e gerar um glaucoma que a gente chama secundário ao trauma. Existem glaucomas causados por inflamações dentro do olho. Existe, por exemplo, até mesmo glaucoma congênito, que é raro, mas algumas crianças já nascem com glaucoma. E por aí vai, existem diversas doenças que podem causar o glaucoma, mas os dois principais tipos são esses dois primeiros que eu falei, o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. Infelizmente, a maioria dos glaucomas não tem cura, né? O glaucoma, tanto o glaucoma de ângulo aberto quanto de ângulo fechado, são doenças crônicas, né? Que não vão ter cura, mas elas precisam de controle. Então, o que a gente faz nesses casos é controlar a pressão dos olhos, né? Que é o que vai danificando o nervo óptico. E esse paciente ele precisa ser seguido para o resto da vida dele. Então, é muito importante que o paciente venha regularmente ao consultório para poder fazer os exames de seguimento para a gente ver se a doença está estável. Infelizmente, a perda da visão causada pelo glaucoma, ela não tem volta, é uma perda irreversível. Então, muitas vezes a gente recebe o paciente já com perdas importantes da visão e, infelizmente, a gente não consegue reverter isso. Mas a gente consegue estabilizar a doença, a gente consegue fazer com que esse paciente não continue perdendo a visão dele. Existem vários tipos de tratamento para o glaucoma. O mais comum deles é o uso de colírios e é geralmente dessa forma que a gente começa o tratamento dos pacientes. Existem vários tipos de colírios, tem colírios que a gente tem que usar 2 vezes ao dia, outros a gente usa apenas 1 vez ao dia e é muito comum às vezes a gente associar mais de um colírio. Então nos glaucomas mais graves, que tem a pressão ocular mais alta, é muito comum a gente precisar receitar 1, 2, 3 e eventualmente até 4 colírios. Uma outra forma de tratamento é o laser. A gente aplica o laser no sistema natural de drenagem do olho para poder aumentar o escoamento do líquido que o olho produz. Então é uma maneira muito delicada, muito segura da gente fazer o tratamento e muitas vezes com o laser a gente consegue reduzir a necessidade de colírios. Fora essas duas opções, dos colírios e do laser, a gente já vai para as opções cirúrgicas para o glaucoma. E hoje em dia a gente tem várias técnicas de cirurgia. Uma técnica muito interessante são as microcirurgias, as cirurgias minimamente invasivas, em que a gente muitas vezes coloca um pequeno stent no canalzinho de drenagem do olho do nosso paciente, ou então a gente pode abrir esse canal de drenagem por dentro do olho. Essas técnicas são muito delicadas e muito seguras,
mas muitas vezes a gente não consegue o controle adequado da pressão e às vezes a gente precisa partir para técnicas um pouquinho mais invasivas. Então existe uma técnica que é a mais tradicional, se chama trabeculectomia, em que a gente fabrica um canalzinho de drenagem na parede do olho do paciente. E fora todas essas técnicas, a gente ainda tem coisas mais avançadas que a gente vai reservando para os casos mais graves e refratários da doença.